E conversamos também hoje aqui com Fábio Sacco, advogado aqui de Itapetininga, apresentador aqui da casa, um grande amigo. Fábio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Guto, boa tarde, telespectadores, internautas. Sempre uma satisfação poder falar com vocês aí e gostando do programa. Muito bem, e Fábio, nós tivemos aí a notícia, né, que você acha que foi o primeiro do nosso time aqui a ter esse Covid-19, né, ter esse vírus aqui. Conta um pouco pra gente, né, como que tá sendo, como que foi essa rotina, como que foi os primeiros sintomas, aí até pra gente conhecer um pouquinho mais. Na verdade, eu tenho viajado muito a trabalho, né? Tenho saído muito de Itapetininga e eu sabia dos riscos que eu estava correndo por conta do excesso de trabalho e tentei tomar todas as precauções, uso de máscara, tudo, mas infelizmente uma das pessoas que eu tive contato, depois de alguns dias que eu tive contato, eu já estava aqui e a pessoa falou, olha, eu fui testado positivo aí, acho que você deve tomar todos os cuidados, então eu fiquei atento. Eu acho que o meu caso, ele foge um pouco da regra comum, porque geralmente as pessoas são surpreendidas pelos sintomas, né? Eu não. Eu estava super atento, eu estava super preocupado, porque eu tenho um bebê pequeno em casa, né? E então atendo as pessoas também no escritório, algumas pessoas são de idade, alguns clientes. Então eu estava muito atento, muito esperto com tudo isso, o meu escritório com todo o sistema para higienizar, álcool gel, aquela coisa toda, tentando tomar todas as cautelas, mas teve um determinado dia que eu acordei e não senti cheiro das coisas. Não foi bem na hora que eu acordei, mas enfim, foi no meio do dia, mas eu não senti o cheiro das coisas, e aí eu fiz um teste com um vidro de álcool assim bem rápido, e falei, deixa eu ir para o hospital, deixa eu já começar a me cuidar, né? E fui para o hospital sem sintoma nenhum, fizeram uma tomografia do meu pulmão, o pulmão tinha 25% já de uma aparência fosca, né? Nossa. O que também é um indício muito corriqueiro nesse vírus, né? Para as pessoas que estão positivadas com o vírus. Então concluiu-se um diagnóstico aí de Covid e os médicos entraram com uma medicação preventiva que eu acabei não sentindo nada, entendeu? Eu não tive febre, eu não tive cansaço, eu não tive dores, eu não tive falta de ar, eu não tive absolutamente nada. Eu sou quase um assintomático, né? Mas fiquei preocupado um pouco com outros detalhes, sabe, Guto? Fiquei preocupado com a forma como as autoridades vêm agindo com isso aí, porque obviamente a gente começou a também tomar cuidados com o meu isolamento da minha família. A minha esposa foi fazer teste também, fez o mesmo teste. A gente tem Unimed, né? Então a gente fez o teste de cotonete lá na Unimed e depois o teste rápido na Policlínica. No teste da Unimed, o dela foi inconclusivo, ela foi chamada de volta lá para fazer outro, a gente está esperando o resultado. No teste rápido, ela deu negativo e eu dei positivo no teste rápido, e aí começa a primeira insatisfação, né? Com relação ao teste do cotonete, eu já o fiz, hoje estão completando aí 12, 14, 15, 16, 17 dias, são 17 dias, sem que eu tenha o resultado. Eu já liguei na Unimed e a Unimed fala que isso está centralizado na vigilância. Não tem muita coerência isso, porque para minha esposa eles não só informaram o resultado, que teria sido inconclusivo, como pediram para que ela voltasse. Eu questiono também essa diferença do prazo dela, do teste dela e do meu teste. Eles dizem lá na Unimed que, apesar dos testes serem mandados para o Adolfo Lutz, isso aí é feito uma intermediação com laboratórios diferentes. E hoje eu recebi um telefonema da Vigilância Epidemiológica, sem condições, da Vigilância não, do Genefredo, fazendo algumas perguntas, e eles não tinham informação nenhuma da Vigilância se o meu teste de cotonete tinha sido dado positivo ou não, enfim. Na verdade,
Eu só trabalhei com o teste rápido da policlínica, que tem uma margem de erro de aproximadamente 30%, e estou fazendo por conta a medicação preventiva toda, que também foi com médico particular, porque eu não me senti muito satisfeito com os diagnósticos, as medicações que foram passadas no primeiro momento. Então eu faço um juízo um pouco crítico da forma como as autoridades estão lidando, as autoridades de saúde, faço um juízo crítico dessa postura da Unimed, né? Eu tenho uma relação de consumo com a Unimed, entendeu? Não acho errado que as informações estejam centralizadas no poder público. Eu acho que deve sim, todos os hospitais particulares, todas as unidades, todas as clínicas particulares, elas devem alimentar de dados o poder público, sim. Acho que deve haver essa centralização, não me oponho a ela, mas não acho correto, por exemplo, que eu dê um telefonema na empresa, que eu pago o plano de saúde, e a empresa não me forneça dados sobre o meu exame, sendo que eu coletei lá, sendo que é com eles que eu tenho uma relação de consumo, né? Eles terceirizam isso, empurram isso para que eu corra atrás disso nos órgãos públicos. Os órgãos públicos também não têm essa informação, então eu vejo muito desencontro, muito despreparo para lidar com o problema, para lidar de uma forma a aplicar políticas públicas de prevenção, né? Eu não vejo políticas públicas, na minha opinião, o correto, assim que as pessoas apresentam sintomas, é que houvesse uma testagem muito rápida, muito eficiente, e que o poder público tivesse um acolhimento imediato para essa pessoa. É difícil acolher todo mundo, sim, mas você pode ter um protocolo de orientações, alguma coisa assim, olha, como é que é a sua casa, porque assim, nós que temos uma certa condição social privilegiada, nós temos acesso à informação, nós temos condições de adotar plano B, plano C, fazer isolamento, mas me preocupa muito as pessoas que não têm esse tipo de acesso, né? As pessoas que são de uma classe social que tem mais dificuldades, né? Que não é tão privilegiada. Eu vejo que tudo aquilo que eu corri atrás, todo o meu tratamento, tudo que eu fiz, foi graças a ter um suporte que a maioria das pessoas não tem. Então, entendo eu que deveria sim, a partir do momento que essas pessoas são testadas, fazer uma investigação, como é que é a casa delas, se há necessidade de ter um outro tipo de isolamento, né? Deveria haver uma célula de isolamento nas unidades de saúde, não sei como isso. A gente fala daquilo que é o ideal, sempre sabendo que o grande desafio é financeiro, né? O grande inimigo de todo administrador público é a quantidade de recursos que ele dispõe para conseguir estar adotando essas políticas públicas, mas eu senti uma distância muito grande do ideal. Eu sei que o ideal é um pouco utópico, mas eu senti uma distância muito, muito grande daquilo que foi feito e daquilo que é o ideal. Essa é a minha avaliação. Muito bem. E, Fábio, acho que algo que você cita é muito importante, né? Porque boa parte do nosso comportamento, você ainda, de certa forma, você tem toda uma consciência, uma preocupação, uma possibilidade, né, de mudar um pouco, de deixar. Mas imagina a pessoa que faz o teste lá, fica com o resultado inconclusivo, não tem o resultado, tudo. Chega uma hora que ela volta para a vida normal, né? Ela acaba muitas vezes levando esse risco para outras pessoas, justamente por não ter, né, esse respaldo, esse resultado chegando até ela. Então, eu acho que é algo que talvez esteja aí contribuindo, né, para uma disseminação ainda maior, que precisa ser pensado. E, Fábio, você citou pra gente aqui 17 dias, né, se eu não me engano, que você já tá nessa espera. Isso já coloca como uma possibilidade de você ir voltando, ou sem ter esse resultado de teste você ainda não pode nem pensar numa volta? Como que tá? Não, as orientações, esse teste, quando ele chegar ao resultado, ele vai me dar um diagnóstico de 17 dias atrás, né? As orientações dos médicos é que eu já poderia sair do isolamento, lógico, adotando todas as medidas de prevenção, elas continuam, né? Essas teorias de, não há reinfecção, ou, a pessoa não vai mais ser um vetor de transmissão e tal, são teorias ainda não 100% comprovadas. Então, todas as condutas de prevenção, uso de máscara, uso de álcool gel, não abraçar as pessoas, tentar manter uma distância das pessoas, tudo isso vai seguir, eu vou seguir adotando normalmente, né? Não vou contar com essas informações que ainda são um pouco imprecisas, né? Então,
As orientações que os médicos disseram para mim foram essas, entendeu? Foram de que depois de passados 15 dias eu já poderia voltar à vida normal, poderia trabalhar normalmente, mas reforçando aí todas as medidas de isolamento e de prevenção. Muito bem. E Fábio, você citou pra gente aqui, né, o seu trabalho como advogado, tudo, e nós vimos também que até por parte da justiça, de tudo, esse teve toda teve uma época que ficou um pouco parado, né, só tramitando digitalmente, tudo. Também agora já se tem algumas voltas, mas ainda, de certa forma, se abriu muita possibilidade aí desse trabalho remoto, né. Deu para, de certa forma, mesmo no tempo desse tempo aí de espera na casa, de isolamento, é uma profissão que permite ainda? Na verdade, para o advogado, não mudou muita coisa, porque a gente já trabalha online nos processos, né? O que mudou muito foi o atendimento, né? Algumas reuniões, algumas coisas estão sendo feitas à distância. Agora, para os funcionários da justiça, para a tramitação dos processos, aí sim, eu vi um avanço muito grande na velocidade da tramitação. Eu tenho conversado com alguns cartorários aqui da cidade, a produtividade dos serventuários da justiça aumentou demais, né? Parece que o home office para esses funcionários funciona muito bem. Eu vou falar que no meu caso particularmente, como eu tenho uma criança pequena, é muito difícil, porque muitas vezes tem que aproveitar a hora que a criança dorme. Eu fiquei 15 dias aqui, tive que contar com a ajuda da minha esposa. Muitas vezes a gente tem prazo, tem alguma coisa pontual para ser resolvida. Eu precisei muito da ajuda dela para conseguir ficar em casa trabalhando, porque realmente a minha produtividade é maior no escritório, né? Mas aí é um caso pontual meu, né? Cada um tem a sua estrutura dentro de casa, cada um tem a sua forma de conseguir se isolar, se concentrar, vai muito de pessoa para pessoa. Mas eu faria observação de que os processos, eu não sei, não tenho muita informação de outras comarcas, assim, mas aqui em Itapetininga, todos que eu tenho conversado, inclusive na Justiça do Trabalho também, a produtividade aumentou muito, os processos estão caminhando. Tem um ato processual só que ainda não está sendo realizado, que é a audiência presencial para ouvir testemunhas. As audiências conciliatórias, aquelas audiências de mediação para ver se tem acordo ou não, essas audiências de conciliação que a gente chama, essas audiências estão acontecendo normalmente. Mas as audiências onde vai se ouvir uma testemunha é que é um pouco mais complexo. Inclusive a OAB se posicionou contrário a que essas audiências fossem feitas de forma online, exatamente porque alguns princípios do direito se veem violados nessa situação, né? Como, por exemplo, a incomunicabilidade das testemunhas. Então ficaria um pouco fácil de você burlar o sistema, de você orientar uma testemunha, né? A pessoa está depondo ali, tem alguém atrás da câmera dizendo o que é para falar, e a outra testemunha que vai depor depois não deveria estar ouvindo, e daí de repente pode estar ouvindo. Isso compromete toda a apuração, muitas vezes a colheita de provas que o juiz deve fazer, né? Então ainda os processos que tem que ter essa audiência, eles ainda não têm a sua tramitação resolvida, né? Fica travado na questão da audiência quando precisa ter. Mas os outros assuntos todos estão andando, os outros assuntos todos, para os advogados, a demanda tem sido grande, né, de trabalho. Eu tenho conversado com os colegas, o trabalho se intensificou, inclusive agora na pandemia, porque muitas pessoas querem resolver, né, assuntos pendentes. A pandemia colocou muito as pessoas dentro de casa, colocou muito as pessoas próximo da família. Isso aumentou sensivelmente, por exemplo, o número de violência doméstica. E não é só isso que dá serviço para o advogado, né? Outras questões também. O olhar interno para os problemas antigos, né? Aquela propriedade que está irregular, aquela separação judicial que ainda não se converteu em divórcio, que não teve partilha de bens, uma série de pendências que as pessoas têm na vida, créditos para receber. Há uma crise econômica no país, e isso faz com que todas as pessoas que têm créditos para receber também procurem a justiça, para acionar a justiça e tentar receber seu crédito através do judiciário. Então, eu tenho conversado com os colegas, o nosso serviço aumentou demais depois da pandemia. Não sabemos como é que isso vai ser, né? O mercado imobiliário também teve uma aquecida que
que destoam um pouco de outras áreas da economia, né? Então, o serviço para o advogado é intenso mesmo, né? O ano inteiro todo é intenso, e todos os períodos é intenso, agora na pandemia se intensificou um pouco mais. Muito bem, Fábio, nós temos um recado aqui, a Adelaide Franco participando com a gente, ela manda boa tarde, depois ela comenta, né, a respeito da situação que você citou aqui, ela coloca muito triste essa situação, falta humanização e compaixão das pessoas responsáveis pelo povo, aí, principalmente no tratamento aqui do Covid, acho que não só na nossa cidade, né, nos lugares onde ocorrem aí todos esses problemas. E Fábio, falando agora a respeito do Plano São Paulo, agora, Itapetininga, nós estamos aí na fase amarela aqui, com algumas voltas já ainda direcionadas, ainda limitadas, mas já com mais movimentação, com mais possibilidades aí das pessoas, com mais contato entre as pessoas. A seu ver, como você avaliaria aí, era a hora certa já, os números que nós temos aqui na cidade nos permitem mesmo já ter essas variações aqui na cidade, essa reabertura? Acho que não, acho que a prefeita se equivocou. Eu tenho conversado com algumas pessoas que trabalham no hospital regional, o número de testagens está 6 vezes maior nas últimas 72 horas aí. Eu acho que esse aumento do número de testagem é um forte indício, um forte indicador de que algo não vai bem aqui, e eu tenho a impressão que nós vamos regredir, mas é só uma sensação, é um sentimento que eu estou tendo de ver as pessoas circulando de uma maneira um pouco irresponsável. Eu não acho que seria o momento. Eu vejo a questão econômica com muita preocupação. Eu sou uma vítima, tá? Eu fui contaminado sem sombra de dúvidas por ter que sair de casa, entendeu? Eu fiz o isolamento enquanto eu pude, eu fiquei em casa enquanto eu pude, mas fui vítima, né, disso aí. E acho que é um equívoco, acho que não está preparado, infelizmente. Eu sei que a questão econômica ela é assim um fator crucial, as pessoas precisam comer, precisam viver, precisam pagar contas. É muito difícil ficar dependendo de auxílio emergencial, ficar dependendo de alguma concessão, sabe? As empresas precisam receber, o supermercado precisa receber e tudo mais, então não é tão simples sobreviver fazendo isolamento, não é. Eu sei disso e me solidarizo com todo mundo, né? Eu colhi o que eu plantei, eu fui infectado porque eu quebrei meu isolamento. Mas eu acho que ainda deve prevalecer a recomendação, eu acho que não é o momento do comércio abrir. Eu estou super preocupado com Itapetininga ter tido esse aumento assim, estrondoso de testagem, entendeu? Eu acho que vem alguns números aí não muito bons aí daqui a alguns dias para nós, e eu acho que a gente deveria regredir de fase se isso realmente se desenhar, e vamos aguardar para ver se a prefeita vai conseguir fazer isso, porque o que eu vejo da prefeita, eu já fiz vários elogios a ela aí, públicos aí na TV, todo mundo sabe que eu simpatizo muito com a administração dela, mas eu acho que está faltando um pouco de personalidade aí na questão do combate à pandemia, porque ela está simplesmente reproduzindo tudo aquilo que o governo do estado desenha, né? E eu não sei se isso é o que é o mais vantajoso para nós, não sei se isso é o mais correto para nós nesse momento, estarmos seguindo só a linha. Eu vejo então a prefeita muito preocupada com a sua popularidade, é um ano de eleição, né? Então eu vejo assim, muita preocupação com o voto, muita preocupação com política e pouca preocupação em realmente salvar a população. Então, a abertura de comércio, esse alinhamento que ela faz com a classe empresarial aqui de Itapetininga, eu acho muito complexo isso, e vejo com preocupação. E a Flora tá aqui, essa é a minha filhinha aqui, ela gosta de aparecer na televisão, né, filha? Oi, Flora. Dá um oi lá. A Flora vai fazer 2 anos amanhã. Olha, parabéns pra Flora, então, amanhã 2 anos, olha só que beleza. Recebe parabéns aqui de toda a equipe da TV, o Johnny falou aqui, o Samuel também mandou parabéns aqui pra ela. Viva, então... mamãe, viva!
Isso aí. Muito bem, então tá aí a alegria então de poder estar aí, tá com o pai bem, tá com o pai recuperado, aí de certa forma não teve nem se aprofundou, né, a parte dos sintomas aqui, como você citou pra gente, Fábio, mas é muito importante ter esse cuidado, né? Mas a gente passa uma fase muito difícil, viu? Muito difícil. Esses 14 dias, para quem acha que é fácil, é super difícil. É difícil de você fazer compra, é difícil de você ir numa farmácia, né? Primeiro porque você tem consciência, tem responsabilidade, mas é difícil também de chamar um entregador, sabe? Todas as pessoas que vinham entregar comida em casa, eu avisava antes, falava, olha, aqui nós fomos diagnosticados com Covid. Na verdade, só eu fui, mas eu falava isso já para a pessoa não falar, mas fala para outro vir receber, e não tinha outro, né? Então, eu falava, não, por favor, pede para o motoqueiro vir com álcool, com todas as proteções, tudo, e tentava pagar tudo no cartão, para só ter o contato ali com a maquininha e passar um álcool gel ali. Mas foi super difícil, foi uma fase, e psicologicamente também, né? A gente não sabe, porque a doença ela é letal, é uma doença que vai do imperceptível à morte. Então é uma distância, né, muito grande entre o não tive nada e morri, né? É um negócio é uma distância muito grande. Você não sabe nessa escada se você vai ficar no primeiro ou vai para o último degrau, né? Então algumas pessoas me ligavam, falavam força, eu falava força até onde der, né? A gente não sabe. Teve um dia que eu fui lá, eu fui várias vezes no hospital para escutar o pulmão, para ver a saturação, como é que estava, né? O meu pulmão, graças a Deus, ele reagiu bem, né? Ele reagiu bem, mas várias vezes que eu fui lá, eu não sabia se eu voltava. Teve uma vez que eu cheguei a levar uma mochila com roupa, porque eu falei, acho que hoje eu fico internado lá. E você não sabe, porque as pessoas muitas vezes são internadas, vão para uma ventilação mecânica aí, sem estar com sintoma nenhum. E eu me sentia bem, mas não sabia o que vinha pela frente. E é uma angústia muito grande. Eu tive uma amiga que tomou um monte de calmante para conseguir superar aquele período crítico, porque os médicos falam, olha, entre o 8º e o 12º dia são os dias que mais dá problema. Eu tive uma amiga que se encheu de calmante nesses dias para ela poder não pensar, para que a cabeça não atrapalhasse o corpo, né? E que ela conseguisse passar por isso sem encucar muito, sem sofrer muito, né, com isso. E é só passando para a gente entender, viu? Essa angústia de ter um bebezinho que nem a Flora, que a gente vai passar o aniversário amanhã, né, Flora? A gente vai passar junto amanhã o aniversário, né, filha? Então, não é tão simples não, viu? A gente pensa nesse bichinho aqui, né, meu amor? A gente pensa no bichinho e fica realmente super nervoso, né, com essa situação aí. Para quem é autônomo como eu, a preocupação é em dobro, em triplo, né? Não é fácil não. Ela depende de mim, não tem como, né? Ela depende do meu trabalho, ela depende de eu estar vivo aqui, produzindo para ela comer, beber e dormir. Muito bem, Fábio, eu vou deixar ela tá pedindo sua atenção aí, você dá toda a atenção para ela, aniversariante amanhã, então ela merece um pouquinho mais aí, mas também aqui agradecer também a sua participação com a gente, dizer, meu, que nós estamos muito felizes aí por essa recuperação, que daqui a pouquinho já vai ter muito assunto aí também para os Sacadas aqui, para poder voltar esse trabalho todo que você faz aqui junto com a gente, sempre aqui da TV. Então um grande abraço para você. Se você deixar um recado final para quem está assistindo, fica aberta a câmera no telescópio. Olha, o meu recado para todos é um pouco chavão aí, mas se cuidem, né? Fiquem em casa se possível, tenham um mínimo de contato com as pessoas. Realmente é necessário, muito necessário usar máscara. É necessário investigar se a sua máscara realmente te protege. É necessário fazer higiene constante, substituição. Enfim, tem uma série de cuidados aí que parecem bobagem, mas não são bobagem, não. Eu senti tudo isso na pele, e não é só uma gripezinha, não, entendeu? Parem de dar ouvido para o Bolsonaro, escutem os médicos, viu? Esse negócio de cloroquina e Ivermectin, isso é tudo uma grande bobagem, sabe? O que salva mesmo a população, hoje pelo menos, é estar diagnosticando precocemente a doença, para poder tomar os medicamentos preventivos aí. Beleza, muito certo? obrigado. E um abraço para você aí, Guto, um abraço a todos os telespectadores, internautas. Espero que a gente passe por esse momento o mais breve possível. Tá certo, então muito obrigado, Fábio, um grande abraço
para você.